O principal objetivo da instalação de um dissipador de calor em um SSD é evitar a sua queima e a diminuição da sua vida útil por aquecimento. Nesse vídeo, eu vou fazer o teste de estresse em um SSD sem o dissipador de calor, medir sua temperatura e depois fazer o teste de estresse no SSD com o dissipador de calor instalado e verificar se realmente ele reduz a temperatura do SSD. Nesse vídeo eu vou destacar também a importância de se conhecer mais sobre o thermalpad, para evitar que você queime o seu SSD. Também vou destacar a importância do planejamento. Qual dissipador de calor você vai comprar para o seu SSD? E a importância de se ter um contato com o suporte da fabricante do seu SSD M.2. Assista esse vídeo até o final e depois me diz se essas informações não foram importantes para você. Nesta primeira tela aqui do slide, vamos conhecer um pouquinho do dissipador de calor. Precisamos fazer algumas considerações aqui antes de iniciar a montagem do dissipador de calor no SSD M.2. Aqui nós temos o nome dele, a marca, o modelo dele, né? iCode-2. Embaixo temos aqui as informações, né? Liga de alumínio, que é o material dele. Aqui o site da fabricante. As medidas do dissipador de calor. Qual a largura dele? 24 milímetros, está aqui. A altura do dissipador de calor, 15 milímetros. Isso aqui é ele já montado, né, com o SSD M.2. Aqui o comprimento dele, 76 milímetros. Essas medidas são importantes porque quando você for fazer o planejamento da compra do seu dissipador de calor, de acordo com o seu setup ali no computador, né, com o espaço que você tem no gabinete, você vai precisar saber as medidas do dissipador de calor já montado. Aqui nesta tela, observem que a conexão do SSD M2, essa parte aqui, ó, ela fica sobrando, para você poder encaixar lá no soquete da placa-mãe. Então, quando for montar o dissipador de calor, essa parte aqui, ó, observem, ela não fica alinhada aqui com a ponta dos contatos do SSD M2, ó. A parte aqui, ela sobra. A parte de trás do SSD M.2, ó, ela tem aqui um chanfro em forma de U, que é onde vai colocar, né, o parafuso. Ela tem que ficar alinhada aqui com o chanfro do dissipador de calor. Essa parte de trás aqui sim vai ficar bem alinhadinha. E aqui temos que destacar essa montagem, né? É importante observar como é a forma correta da montagem desse tipo de dissipador de calor, que tem uma base. Observem aqui que a gente tem o SSD M.2. Aqui em cima temos o thermalpad. Aqui no caso a cor dele é azul, né? Thermalpad superior. E aqui embaixo o thermalpad inferior, né? Que vai proteger o SSD para ele não tocar diretamente na base. E este thermalpad aqui de cima, o superior, vai proteger o SSD M.2 para ele não tocar diretamente aqui no dissipador de calor. Ou seja, as superfícies aí do SSD M.2 jamais poderão ficar sem thermalpads. Neste slide temos aqui a vista de frente da montagem do dissipador de calor. Temos ele aqui, ó, o dissipador de calor. Aqui vem o thermalpad superior da cor azul, né? Agora temos aqui o SSD M.2. Aqui são os chips de memória que estão encostando aqui no thermalpad azul. Aqui nós temos o thermalpad inferior da cor rosa, que está encostando aqui na base e depois encostando aqui no SSD M.2. Muito importante destacar aqui você entender um pouco mais a finalidade do thermalpad. A função dele, ele é um condutivo térmico sólido, que tem a mesma finalidade que a pasta térmica, que é transferir a energia térmica em forma de calor, e as memórias aqui do SSD, quando elas aquecerem, o thermalpad azul irá transferir a energia térmica gerada aqui em forma de calor para o dissipador.
Por isso falamos que o thermal pad é uma interface térmica, porque ele é o elemento aqui, ó, que permite a ligação física entre estas duas partes, o SSD e o dissipador de calor, que não podem ser conectados diretamente. Então, esse thermal pad aqui ele tem que ficar prensado no SSD M.2. Este aqui da base também tem que ficar prensado. Não pode haver espaço aqui, né? Não pode ter um vácuo aqui, entrar ar. Então, se um dia você precisar substituir qualquer um desses thermal pads, tem que ser da mesma espessura. Você não pode colocar aqui, por exemplo, no lugar desse thermal pad azul, que é um pouco mais... tem uma espessura maior que esse aqui de baixo, do rosa. Você substitui o thermal pad azul por um que seja mais fino. Aí o que vai acontecer? O dissipador de calor não vai prensar o thermal pad no SSD M.2. Você não vai ter dissipação do calor, não vai ter diminuição da temperatura aí. Esse aqui de baixo, imagine que ele rasgou e danificou os thermal pad rosa. Aí você vai substituir e coloca o mais fino do que esse aqui. O mesmo caso, ainda corre o risco desse mais fino rasgar e você acabar aí danificando o seu SSD M.2. E também você não pode colocar um thermal pad que tem uma espessura muito maior. Pode danificar também o seu SSD M.2. Então, como que você vai fazer antes de comprar um thermal pad? Vai ter que medir, né, usar um instrumento de medição para medir essa espessura aqui e comprar um da mesma espessura. Um instrumento aí de medição como o paquímetro. Falando agora aqui sobre o planejamento, que também é importante, por quê? Por exemplo, imagina que você quer um dissipador de calor que tenha RGB ou RGB. Você tem que se perguntar, será que a sua placa-mãe ou a sua controladora possuem essas conexões? Então, verifique isso aí antes de escolher o dissipador de calor que tem a luzinha aí. Segunda, e eu considero aqui uma das mais importantes, tamanho. Quais as dimensões, altura, largura e comprimento que pode ter o seu dissipador de calor? Será que vai ter espaço dentro do seu gabinete ou dentro do seu PS5? O dissipador que você está escolhendo cabe ali? Será que no futuro você vai instalar alguma placa de vídeo ou o seu PC já tem placa de vídeo instalada? Ou você vai instalar uma placa de Wi-Fi ou outras? Então você tem que pensar nisso tudo aí, porque as dimensões do dissipador de calor, ou seja, o seu tamanho, ele pode encostar aí em alguma placa do seu PC. Aqui eu tenho a imagem de um dissipador de calor que serve tanto para o PS5 quanto para o PC. Nesta tela, ó, eu tenho a imagem das conexões que eu falei com vocês, ó. A 5 volts 3 pino, essa daqui, que é para a RGB, e esta daqui, que é 12 volts, 4 pinos, RGB. Aqui eu tenho um dissipador de calor que possui um ventilador e a conexão aqui PWM, ó. Será que a sua placa-mãe tem essa conexão, ou a sua controladora, ou algum cabo de extensão dentro do seu PC que possa conectar esse PWM? Aqui nessa tela eu tenho dois dissipadores. Esse daqui da GEI está com 32 mm de altura. Olha como ele é alto. 23,5 mm de largura e 76 mm de comprimento. Esse aqui está sem as dimensões dele. Você imagina aí que será que tamanho que é isso? Será que vai caber no meu PC? Aqui no planejamento eu destaco, ó, cuidado com as informações do vendedor. Estas informações aqui eu peguei no Mercado Livre. Está falando aqui a marca, né, do dissipador de calor. Aqui o modelo. Tem aqui ACS18 Code-2. Este daqui é o dissipador de calor que eu vou instalar. Eu achei algumas propagandas colocando este modelo aqui, ó, que é um outro da GEI. Não é esse daqui. Então, cuidado com as informações do vendedor. Então, pessoal, qual é a forma de você verificar isso aqui? Entrando no site aí da fabricante. E lá procurar o modelo do seu dissipador de calor e verificar quais são as especificações aí do dissipador de calor. Ele dará informações mais exatas sobre o produto que você está adquirindo. Agora eu vou realizar o teste de estresse neste SSD, sem o dissipador de calor,
acompanhar a temperatura e depois realizar a instalação do dissipador e verificar se realmente ele ajuda a reduzir essa temperatura. Então observe que a temperatura dele agora no momento está 48 graus aqui, ó. Está 48 graus no momento. Vamos aqui executar um teste de leitura e gravação. Desse lado de cá, lado esquerdo aqui é a leitura e do outro lado aqui é a gravação. Já começou o teste. Daqui a pouco ele atualiza aqui a temperatura. Tem como configurar aqui, ó. Atualizar a cada 1 minuto, a cada 3 minutos. Este é um SSD M.2 NVMe de 1 TB, tá Crucial. Temperatura aqui já subiu. Foi para 69. Ficou vermelho aqui, ó, observe. Esse programa aqui está fazendo teste de leitura e gravação e teste de estresse ao mesmo tempo. Tá lendo, vai gravar. Tá colocando o SSD M.2 aí para trabalhar. Temperatura parece que estabilizou ali em 69 graus. Depois eu vou instalar um dissipador de calor. Este SSD. Esse aqui, ó. O dissipador de calor que será instalado nele. Fiz uma adaptação aqui. Que ele estava encostando na placa de Wi-Fi 6. Esse computador tem uma placa de Wi-Fi 6 e que é Bluetooth 5.2 ao mesmo tempo. E preparada para a internet 6G. Quem sabe um dia no Brasil, né? Temperatura baixou um pouco. Agora ele está no teste de escrita. Chegou no 70 graus. Estamos aí quase no final do teste. Terminou o teste. Ele já começou a baixar a temperatura aqui. Foi para 55. Abaixou mais um pouco, 48 graus agora. Baixou para 45 graus. Já está uma temperatura boa. Podemos encerrar o teste. Pessoal, então nós vamos tirar aqui a plaquinha de Wi-Fi para poder tirar o SSD para instalar o dissipador. Já tirei as duas antenas. Essa plaquinha de Wi-Fi vem com duas anteninhas. Agora rapidinho aqui a gente tira. A placa de Wi-Fi. A placa de Wi-Fi da FENVI. Agora vamos retirar o SSD. Já soltou o parafusinho. SSD retirado. Agora bora instalar o dissipador de calor. Então, pessoal, aqui está o dissipador de calor. Né? Vem com 7 parafusos, inclusive um para prender o SSD na placa-mãe. Vem nessa caixinha aqui. 3 thermal pads. Este aqui é um que são vários quadradinhos, né? Não sei se eu consigo mostrar aqui na imagem. Papelzinho aqui em chinês. Explica tudo. Como é que nós vamos fazer? Este aqui, a gente vai colar primeiro ele aqui. No dissipador de calor, né? Este SSD ele tem chip só de um lado, do outro não, né? Aqui onde estão os chips da memória que a gente vai colocar o dissipador de calor, desta forma aqui. Reparem que eu fiz uma adaptação aqui para não esbarrar naquela plaquinha de Wi-Fi que vocês viram lá. Ficou bem bonito, né? Ó.
Tira o plástico que tem aqui. Esse aqui tem plástico dos dois lados. Bem grudento. Muito carinho na hora de alinhar aqui. Isso aqui é fácil. Parece realmente um chicletezinho. Tá vendo? Ó. Pronto, já colei no dissipador. Agora eu vou retirar o outro plástico aqui e colocar aqui, ó. Não precisa tirar esse papel aqui, tá, pessoal? Não há necessidade de retirar. O daqui, se retirar, você corre o risco de perder a garantia, ó. Pessoal, adiantei o vídeo para não ficar muito longo. Tá aqui o SSD com dissipador de calor. Ele tem 4 parafusos, 2 de cada lado. Aqui é a base. Vai ficar na placa mãe, né? O termopad ficou alinhado. Ficou um termopad aqui entre o dissipador e os chips, né? E a controladora do SSD. Aqui ficou um termopad. E aqui entre a base e o SSD ficou aquele termopad mais fininho, aquele marronzinho. Ficou aqui, ó. Ou seja, o SSD ele é todo envolvido por termopad aqui nesse dissipador de calor. Agora vamos colocá-la na máquina e fazer os testes de estresse para ver se realmente vai diminuir a temperatura do SSD. Tá ali, pessoal, o SSD com dissipador de calor instalado. Poderia ter dado um acabamento melhor na adaptação que eu fiz ali, mas agora eu vou encaixar a plaquinha de Wi-Fi. Aqui estava tendo contato com o dissipador ali, ó. Agora eu vou fazer um encaixe aqui. Ela não vai ficar próxima demais, encostando no dissipador. Olha lá como que ficou. Então aquela adaptação foi para isso, ó. Para que a placa de Wi-Fi não esbarrasse no dissipador. Ficou uma distância ótima ali, ó. Agora é testar esse dissipador e verificar se a temperatura do SSD vai abaixar. Eu já instalei o dissipador de calor no SSD. Vamos fazer um novo teste de estresse com o Crystal Disk. Estou executando ele aqui já. E vamos observar aqui no Crystal Info a questão da temperatura, né? Se o dissipador realmente vai ajudar aí. Então vamos aguardar e verificar aí se realmente esse dissipador de calor vai ajudar aí a diminuir a temperatura do SSD. Até agora a temperatura está 47, né? Naquele outro teste que nós fizemos, ela já estaria no vermelho aqui, hein? Opa, 54. Nós chegamos até 70 graus. O dissipador de calor está ajudando sim. Manteve aí no 54. Muito bom. Realmente o dissipador de calor está fazendo um efeito aí, hein, pessoal? Diminuindo aí em quase 20 graus a temperatura do SSD. Podemos dizer até agora aí que baixou em 15 graus a temperatura. Chegamos no máximo de 70. Estamos agora aqui com 55. O teste já está quase no final. Terminou o teste, pessoal. Conseguimos aí fazer com que a temperatura do SSD não ficasse vermelha aqui, ó. Em torno aí de 15, quase 20 graus abaixo do outro teste que nós fizemos sem dissipador. Realmente o dissipador ajudou aí. Lembrando vocês que este SSD aqui, se você for instalar no PS5, a fabricante manda instalar o dissipador de calor, senão corre risco de perder a garantia. Chegamos no final do vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Quem gostou, dá aquele like.
e me segue aí no canal.